Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre ácidos. Então, ácido, como nós vimos na última aula que foi sobre teorias ácido e base, linkado aqui, nós vamos utilizar a teoria de Arrhenius. Tá? Então, na teoria de Arrhenius, o ácido é todo aquele composto que libera íons H+, ou H3O+, no meio aquoso. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos essa reação que tem o HCl, que está em água, vai liberar H+, mais Cl, que pode ser representada também assim, ó, HCl mais água, formando H3O+, mais Cl-. Nos ácidos ocorre o processo de ionização. Será que nós temos ácidos no nosso dia a dia? Temos, né? Por exemplo, um limão. O limão é um ácido, certo? Que está relacionado com o sabor azedo. Então, toda vez que nós pensamos no sabor azedo, nós pensamos em um ácido. Então, frutas cítricas, nós temos ácidos, tá? Nós temos também, por exemplo, no nosso estômago. Para fazer a digestão dos alimentos, nós temos um ácido clorídrico no estômago. É ele que ajuda a fazer a digestão do que nós comemos. Um outro ácido também bastante conhecido é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Esse é encontrado, por exemplo, em baterias de carro. Temos também, por exemplo, o gás de refrigerante. O ácido carbônico, ele é tão fraco, mas tão fraco, que ele vira CO2 e água. Então, é ele que dá aquele gás do refrigerante. Outro é o H3PO4, que é encontrado nos refrigerantes escuros, por exemplo, Coca-Cola, Pepsi, tá? E existem vários ácidos aí no nosso dia a dia. Como eu falei, os ácidos, uma característica deles é serem azedos. Porém, nós não podemos, provar todo o ácido. Os ácidos são fortes, então nós não podemos provar para ver se realmente é ácido ou não. Então, para isso, nós utilizamos indicadores ácido-base, que eu fiz até um experimento com o repolho roxo, que eu vou deixar linkado aqui para você ver daqui a pouco. Então, se for um alimento e for azedo, então sim, nós podemos provar, porque é um alimento. Então, se for azedo, ele é ácido. Agora, se ele for um sabor, por exemplo, adstringente, parecendo que está colando a boca, ele é uma base. Mas as bases nós vamos deixar para uma próxima aula, tá? Então, vamos começar falando dos ácidos, das classificações. Tá? Então, vamos lá. Nós podemos classificar os ácidos quanto à presença de oxigênio. Então, quanto à presença de oxigênio, ele pode ser chamado de hidrácido ou oxiácido. Hidrácido significa que ele não possui oxigênio na estrutura. Então, olha, não tem oxigênio aqui, ó, na estrutura. Os oxiácidos já possuem, tá vendo? Ó? Então, ó, H2SO4 tem oxigênio, HNO3 tem oxigênio, certo? Outra classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O ácido ele libera íons H+, ou H3O+, no meio, não é? Então, se ele liberar esse íon H+, então ele vai ser ácido. Ele pode liberar 1, 2, 3 ou 4. Se ele liberar um íon H+, nós podemos chamar ele de monoácido ou monoprótico, por exemplo, HCl, HI. Então, eles possuem apenas um, tá vendo? Então, eles vão liberar esse H. Nós podemos classificar ele como diácidos ou dipróticos. Significa que em meio aquoso ele vai liberar 2 íons H+. Então, por exemplo, H2SO4 e H3PO3. Aí você já deve estar perguntando, ó, deve estar errado aí, né? Tem um H3PO3. Não, gente, não está errado. Nesse caso aqui, mesmo o H3PO3 tendo 3 hidrogênios, ele não consegue liberar os 3, ele consegue liberar 2. Então, ele é um diácido. É bom até anotar
porque geralmente a quantidade aqui vai ser o que libera, mas nem sempre, né? Então, esse aqui é uma das exceções, né? Vamos lá, o triácido ou triprótico significa que ele vai liberar 3. Então, ó, H3PO4, ó a diferença. Esse é H3PO3 e esse aqui é H3PO4. Esse aqui sim libera todos esses hidrogênios. H3BO3, tá? E por último, tetraácido ou tetraprótico. Então, significa que ele vai liberar 4 íons H+. Então, aqui, ó, H4P2O7. Então, ele libera esses 4 aqui. Outra classificação que nós temos é quanto ao número de elementos químicos. Então, ó, binário significa que ele tem 2 elementos químicos. Por exemplo, HF, H2S. A quantidade aqui ó, não influencia. Nós temos 2 elementos químicos diferentes aqui, ó. O hidrogênio e o enxofre, tá? A quantidade que cada um tem não interfere, tá? Ternário significa que eu tenho 3 elementos diferentes. Então, ó, HNO3, H, N e O. HClO. Quaternários, então eles têm 4 elementos diferentes, ó. HCNO, HSCN. E a última classificação aqui é quanto à volaticidade. Então, ele pode ser volátil ou fixo. Volátil significa que ele evapora muito fácil. Significa que a temperatura de ebulição dele é menor do que 100 graus Celsius. Exemplos são os hidrácidos, que são aqueles que nós vimos que não possuem oxigênio na estrutura, e HNO3. E os fixos são os oxiácidos, que são aqueles que não evaporam facilmente, eles têm um ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius. Vamos ver agora a força dos ácidos. Então, nós temos 2 formas de descobrir a força de um ácido. Então, uma forma é pelo grau de ionização. Então, pelo grau de ionização, pode ser que venha para calcular no exercício, mas é muito raro acontecer de dar um exercício para calcular, ou às vezes o exercício ele já fala o alfa, tá? Então, se pedir para calcular, o alfa é N minúsculo por N maiúsculo, que é, o alfa é o grau de ionização, o N minúsculo é o número de moléculas ionizáveis que nós vamos ter, e o N maiúsculo é o número de moléculas adicionadas à água, tá? Se calcular aqui e o alfa der maior do que 50%, significa que esse ácido ele é forte. Se ficar entre 5 e 50, então ele é moderado. E se ficar abaixo de 5, ele é fraco. Então, uma outra forma de ver a força de um ácido é a que eu vou falar aqui agora. Ela é mais utilizada, porque nem sempre no exercício ele vai dar o alfa. E na maioria das vezes eles não dão o alfa. Então, precisamos saber essa forma aqui. Então, para os oxiácidos, aqueles compostos que possuem oxigênio, nós vamos fazer número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se essa conta der 3, significa que esse ácido ele é muito forte. Se der 2, significa que ele é forte, 1 moderado e 0 fraco. Então, por exemplo, o H2SO4, se eu pegar 4 menos 2, dá 2. Significa que o H2SO4 ele é forte. H3PO4, 4 menos 3 dá 1. 1 significa que ele é moderado. HClO, 1 menos 1 dá 0, então significa que ele é fraco. Agora, olha só, o H2CO3, se eu fizer 3 menos 2 dá 1. Era para ele ser moderado, não é? Mas o H2CO3 é uma exceção, ele é fraco. Ele é fraquíssimo. Lembra que eu falei
ele é o ácido que tem no refrigerante. Ele é tão fraco, mas tão fraco, que ele não consegue nem ficar na forma de ácido. Então ele já fica na forma de CO2 e água, que é aquele gás que nós vemos no refrigerante. Tá? Então é bom guardar, porque ele aparece muito nas questões e ele é uma exceção. Agora, se eu for falar se é forte ou fraco e o composto for um hidrácido, ele não tem oxigênio, então nós vamos ter que guardar uma ordem. Mas olha só, esses são todos os hidrácidos, então são poucos. Então dá para gravar, ó. HI, HBr e HCl, eles são fortes. HF é moderado. E H2S e HCN, fraco. Vocês vão olhar lá na família dos halogênios, que é a família 7A. Então, menos o primeiro, que é o flúor, eles vão ser fortes. Então, HI, HBr e HCl. O HF é moderado. E o H2S e o HCN, que são os únicos que têm aqui elementos diferentes da família dos halogênios, são os fracos. Essa ordem ela está relacionada com o tamanho do átomo, tá? E aí pela eletronegatividade. Se você quiser que eu explique melhor, eu posso fazer um outro vídeo só explicando essa ordem aqui dos ácidos, tá? Então comenta aqui embaixo se você quiser um vídeo mais detalhado sobre isso daqui. Vamos agora ver a nomenclatura. Como que nós damos um nome para um ácido? Então nós vamos de novo separar em hidrácido e oxiácido. Os hidrácidos, que são aqueles que não possuem oxigênio, o nome é bem simples. Você vai colocar ácido, o nome do elemento e terminar com hídrico. Então, por exemplo, HCl, não é o cloro? Então eu coloco ácido, o elemento é o cloro, então eu coloco clorídrico. É só tirar a última letra e coloca hídrico. HBr, então ele é ácido, o elemento é bromo, então eu escrevo bromo, tiro o O daqui e coloco hídrico. HI, então é ácido. Esse aqui é o iodo, então coloca iodo. Aí eu tiro o O e coloco hídrico. H2S, esse aqui é o enxofre. Então, ácido, vou colocar enxofre hídrico? Não. O enxofre nós vamos colocar sulfite, tá? Então, esse é o ácido sulfídrico. Tá? Então, cuidado aqui, ó, com esse, porque não é exatamente o nome, tá? Do elemento. E esse aqui tem dois, ó, é o ácido. Esse CN é chamado de grupo ciano, então esse é o ácido cianídrico, certo? Vamos agora para os oxiácidos. Os oxiácidos, para fazer o nome, nós vamos ter que primeiro calcular o NOx. Então, se a gente calcular e o NOx der mais 1 e mais 2, vai ser hiporoso. Se for mais 3 e mais 4, vou colocar o nome do elemento oso. Mais 5 e mais 6, o nome do elemento ico. E mais 7 eu posso colocar hiper, o nome do elemento ico, ou p, o nome do elemento ico. Eu gosto de gravar, de sempre colocar essa tabelinha. E aí, essa tabela você já vai colocando assim, em parzinho. Só o 7 que fica sozinho. Então, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E o 7 sozinho. Os menores sempre terminam em oso, tá vendo? E os maiores sempre terminam em ico, tá? Então, fica assim essa tabela. Essa tabela é muito importante guardar ela, porque sem ela, sem lembrar dela, fica difícil colocar o nome dos oxiácidos. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Como que a gente calcula o NOx? Nós vamos lá na tabela periódica e olhar.
O oxigênio está na família 6A. Significa que ele precisa de 2. Então, o NOx dele é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar aqui, ó. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Esse eu não sei, é ele que eu vou descobrir. Então, é x. Menos 2 vezes 4, menos 8. Isso aqui tem que dar igual a 0. Então, x é igual a 2 menos 8 dá menos 6. Passa para o outro lado, fica mais 6. Mais 6 termina em ico. Então, tem o enxofre. Lembra que o enxofre, eu não vou colocar enxofre hídrico, nada disso não. Então, eu coloco ácido sulfúrico. Sulfúrico. Esse é o nome desse composto. Vamos fazer para mais um, ó. HCl2. Oxigênio sempre menos 2. Hidrogênio mais 1. E aqui, x. Então, ó, mais 1, mais x, 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 igual a 0. X é igual a mais 1 menos 4 dá menos 3. Passa para o outro lado, fica mais 3. Mais 3 é oso. Então, eu vou colocar ácido. Esse elemento é o cloro. Então, ele vai ser o ácido cloroso. Tranquilo? Nós temos aqui algumas exceções que são importantes guardar. O H2CO3, vamos ver o NOx dele, ó. Menos 2 mais 1x. Vai ficar mais 2 mais x menos 6 igual a 0. Então, o NOx dele vai ser menos 6 mais 2 dá menos 4. Então, ele é mais 4. Mais 4 era para ser oso, porém, o carbono está na família 4A. Significa que o máximo que ele consegue são os 4. Então, se é o máximo a gente termina com ico. Então, em vez dele ser ácido carbonoso, ele vai ser o ácido carbônico, tá? Então, cuidado com isso aqui. É a mesma exceção daqui, ó, H2CO3. E grava ele, porque ele cai muito em exercícios, tá? Então, ele é fraco e o nome dele é ácido carbônico. Então, ácido carbônico. Aqui nós temos o H3BO3. Então, se fizer o NOx, também o NOx vai dar mais 3. O boro, o máximo que ele tem também é mais 3. Então, o nome dele era para ser ácido boroso, mas não. Como é o máximo, então ele é o ácido bórico. Tá? Então, essas são as duas exceções que nós temos. Ácido bórico. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!